Oi, gente, Sessão Geronto começando. Esse programa ele tem o objetivo de ensinar as síndromes geriátricas de forma simples e direta, para melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Eu sou Renata Lima, eu também sou fisioterapeuta da uroginecologia e da gerontologia. E o tema do vídeo de hoje é sobre pitofobia. Eu sei, Você deve estar se perguntando que diabo é isso, né? mas vamos lá, vamos com calma. Pitofobia é o nome designado para descrever o medo exagerado de cair. Ou seja, quando uma pessoa cai, quando uma pessoa cai ou não, tá? A gente pode gerar um medo fóbico para queda. O que isso significa? Essa pessoa, ela pode desenvolver um medo de cair sem mesmo ter tido um evento de queda. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas agora só pra gente entender. Medo fóbico de cair, ele é caracterizado por um pavor descontrolado de andar novamente, de levantar, tá? Mesmo sem essa pessoa apresentar qualquer alteração de mobilidade ou de estrutura que impeça essa marcha, esse movimento, tá? Isso afeta, lógico, além da autoestima, que favorece o nosso isolamento social, que eu vou falar também melhor disso já. Isso vai favorecer N outras alterações estruturais também na gente. Depois que uma pessoa cai, ela pode gerar pitofobia, que é uma consequência da síndrome da ansiedade pós-queda, tá? E o que isso afeta na vida da pessoa? Como eu já disse, a queda ela pode levar a um isolamento social. O isolamento social, por sua vez, pode gerar diminuição das atividades fora de casa devido ao confinamento, que consequentemente vai piorar mobilidade e vai reduzir funcionalidade. Então vai mexer no quadro de independência dessa pessoa. E isso pode gerar novas quedas. E vai gerar um ciclo vicioso que impacta diretamente, de novo, que eu falei, a independência dessa pessoa, tá? Sem contar nos riscos de perda de autonomia, porque essa pessoa está isolada em casa, porque ela está com medo de cair, não quer andar na rua, porque tem medo. Então, automaticamente, a gente vai perdendo nossas capacidades de funcionalidade global. A queda, ela está intimamente relacionada com a nossa postura e com a nossa marcha, que, por sua vez, à medida que a gente envelhece, seja esse, lógico, envelhecimento normal ou patológico, vai sofrer influência, tá? Tem diversas alterações que acontecem. Por exemplo, lentidão da marcha, que é redução da velocidade de marcha. A gente altera também a qualidade da marcha. A gente diminui a altura de passo e comprimento de passo. Um pé não ultrapassa o outro, tá? Sendo que a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá. A marcha, ela é dependente da capacidade de diversos outros órgãos, especialmente do sistema neurológico, muscular, músculo-esquelético e cardiovascular. E falando especialmente do sistema muscular, ele é dependente de componentes de aptidão muscular. Então, a gente depende da flexibilidade, da força, da resistência. Então, se eu, no processo do envelhecimento, perco massa muscular, ou seja, o processo de sarcopenia, eu vou favorecer ainda mais as quedas, porque, como eu falei, depende também do sistema músculo-esquelético. Ainda sobre marcha, existem algumas alterações do nosso envelhecimento que vão acometer, que vão naturalmente favorecer essa marcha ficar diferente. Como, por exemplo, a gente perde o nosso balanço normal dos braços, que isso está relacionado com o equilíbrio durante a caminhada. A gente tem diminuição de mobilidade pélvica, então aqueles movimentos de antero, retroversão, tudo isso fica um pouco mais rígido. A gente também diminui a nossa cadência, nossos passos ficam mais reduzidos, como eu falei, tá? Uma outra informação importante falando disso de passo, que é interessante inclusive a gente trabalhar com o nosso paciente, visto que a gente sabe disso, é que o tempo de permanência no apoio bipedal, ele é maior em pessoas mais velhas. O que isso significa, Quando a gente tem a nossa as fases da marcha, no caso da pessoa acima de 60 anos, das pessoas mais velhas, elas tendem a ficar menos tempo na fase de apoio unipedal, principalmente aquelas que já tiveram uma queda. Funciona basicamente assim. Se eu pedir para uma pessoa que caiu recentemente,
e que está com medo de cair novamente. Qual o nome disso? Pitofobia. Se eu pedir para ela andar mais rápido, o mais rápido que ela puder, dentro da segurança dela, ela não vai aumentar a passada, a largura do passo e da passada. Ela vai aumentar o número de passinhos. Para quê? Para a gente evitar, para que ela evite ficar em um pé só, na fase onde a gente levanta o nosso pé para fazer o apoio do calcanhar novamente. Isso porque ela entende que quando ela está no apoio unipedal, ela está em risco. Então isso é muito importante para a gente trabalhar equilíbrio no nosso paciente, principalmente equilíbrio em um pé só, tá? Porque a gente precisa mostrar para esse corpo, mostrar para essa pessoa que ela não precisa ficar com medo e evitar, ou melhor, né, aumentar a cadência e não a largura desse passo. Mas vamos entender o que é queda. A queda, ela é definida como um evento não intencional que tem como resultado a mudança da minha posição para um nível mais baixo em relação à minha postura inicial. Então, isso significa que não necessariamente eu preciso estar de pé para configurar uma queda, tá? O que é importante a gente lembrar? A pessoa também não precisa estar no chão para se configurar uma queda. Numa situação em que a pessoa precisa de amparo, que ela escorregou e precisou de um apoio, mesmo que ela não chegue ao chão, ainda assim isso pode ser considerado uma queda, só que não teve uma consequência maléfica, tá? Ou seja, essa pessoa, ela perde a estabilidade de forma não intencional, né? Ela não se jogou como eu fiz aqui agora, e ocorreu uma mudança da posição para um nível mais baixo do que o que ela estava inicialmente. Outra coisa, ela é multifatorial, queda é sempre multifatorial, e ela é uma das grandes síndromes geriátricas. Lembra daquelas 7 síndromes geriátricas? Ela tá lá dentro das instabilidades posturais, tá? É importante a gente trabalhar tanto prevenção como também a intervenção depois de acontecer. Lembra que eu falei que a queda ela também traz um ciclo vicioso? Que ela leva à redução da atividade física porque você tá com medo, a pessoa ela passa a caminhar menos, ela frequenta menos locais por medo de cair novamente ou não, né? E isso leva à redução da força muscular, perda de massa muscular, redução da energia do metabolismo, pode gerar outras síndromes, como por exemplo, fragilidade, que não é normal do nosso envelhecimento. É bom a gente sempre reforçar isso. A gente tem uma ideia errada de que quando fulano envelhece, fulano fica frágil. Não, não é normal. A fragilidade ela é uma condição multifatorial com características relacionadas com o aumento da vulnerabilidade, vulnerabilidade a estressores no organismo, que consequentemente resulta na diminuição da reserva fisiológica e em desequilíbrio, né, ele afeta vários sistemas, múltiplos sistemas no nosso organismo. Isso tem muito a ver com o assunto de queda e de medo de cair, porque a fragilidade ela está relacionada com alguns critérios para o seu rastreio, né? Então, para que você possa rastrear se essa pessoa ela é frágil, pré-frágil, essa pessoa ela tem que apresentar alguns critérios, como lentidão da marcha, que eu já falei, né? Redução da velocidade da marcha, sensação de exaustão autorrelatada, autorrelato de fadiga, gasto calórico reduzido, baixa atividade física, impacta no metabolismo, redução da força de tensão palmar, que está diretamente relacionada à perda de força generalizada, e perda de peso não intencional, principalmente quando é acima de 4,5 kg. Então, quando essa pessoa apresenta 3 ou mais desses critérios, a gente pode considerar ela uma pessoa frágil. E a redução da velocidade de marcha, ela também está diretamente relacionada com o aumento do risco de queda. Uma pessoa que apresenta um timer, né, um tempo acima de 25 segundos, ou de 20 segundos no teste TUG, por exemplo, que é o Time Up and Go, ele apresenta um risco elevado para queda, que o normal a gente espera que a pessoa consiga fazer o percurso em 10 segundos. Levanta da cadeira, caminha 3 metros, faz o retorno, senta novamente. E como a gente evitar, ou melhor, a gente fazer um trabalho preventivo com o nosso paciente para que a gente evite a pitofobia
uma queda e novas quedas, né? Primeiro, é importante a gente alertar sobre hábitos de prevenção de saúde e, consequentemente, evitar a síndrome da fragilidade, tá? Aqui a gente já viu que tem uma relação também com a queda e, consequentemente, pitofobia. Por exemplo, se alimentar bem, manter uma rotina adequada de sono, isso serve pra gente também, viu, gente? Se quiser envelhecer bem, é importante você cuidar do seu sono. Bom, continuando. Informar sobre se manter sempre ativo. O sedentarismo é um dos fatores de risco principais para fragilidade, entre outros problemas, né? Estimular sempre a nossa função cognitiva com atividades. Lógico, manter uma boa mobilidade, tá? E isso tudo vai favorecer essa pessoa a manter por maior tempo aquela medida de saúde. Quais são as medidas de saúde? Isso mesmo que você falou, independência e autonomia. Então, medida de saúde para a pessoa não é ausência de doenças, e sim o grau de funcionalidade global, que é medido através da nossa autonomia e independência. Mas voltando ao medo de cair, né? Como é que a gente pode trabalhar para evitar que essa pessoa idosa ela possa perder cada vez mais, evitar que essa pessoa perca cada vez mais as funções dela, do corpo, por conta da pitofobia? Em primeiro lugar, o medo da queda. Uma outra coisa que eu preciso falar é que o medo da queda, ele é um ponto importante para que a gente trabalhe junto com essa pessoa. Vou explicar por quê. Esse medo, ele até determinado ponto, ele é uma forma que ajuda e previne problemas, ou melhor, riscos maiores, né? O que é importante? A gente deixar claro para o nosso paciente que esse medo da queda, ele tem um ponto de benefício. Mas ele deixa de ter esse ponto de benefício à medida que essa pessoa, por conta dessa fobia, ela perde as funções dela e entra em riscos de novas quedas. Então, o que significa isso, né? O medo de cair, ele é uma forma de proteção e a gente pode trabalhar em conjunto com essa pessoa. Só que é importante que a gente entenda a diferença entre aqui é a pitofobia, onde eu estou perdendo minhas funções porque eu estou começando a ficar com tanto medo que eu começo a não sair mais de casa, a começar a diminuir a minha velocidade de marcha, isso vai impactar na minha força, então o meu nível de metabolismo vai afetar, então automaticamente eu vou perdendo cada vez mais as minhas funções. Esse medo é prejudicial e vai aumentar a tua chance, aumentar a chance de cair novamente. Então aquela queda recorrente, que inclusive para uma pessoa que caiu, uma pessoa que cai, uma pessoa idosa, que cai, ela tem 70% de chance de cair de novo dentro do período de 12 meses. Então é importante a gente explicar isso para a pessoa, que essa proteção que ela está fazendo exagerada não vai proteger e, ao contrário, vai fazer com que favoreça ela cair novamente. Porém, quando a gente fala que o medo da queda ele pode ser trabalhado em conjunto, é no sentido de uma pessoa com um medo razoável, digamos assim, né? Ou seja, uma pessoa que tem noção do perigo que é uma queda, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de subir num banquinho para pegar aquele objeto que está no armário em cima, na cozinha, por exemplo. Que a gente tem a ideia de que o banheiro é o local mais factível para acontecer as quedas, mas não necessariamente. Na verdade, o ambiente que mais acontece as quedas no caso, a cozinha, tá? Porque a gente às vezes tem a ideia tão grande que o banheiro é o local mais sugestivo para uma queda que a gente protege mais o banheiro e esquece de uma cozinha, por exemplo, que também pode ter chão escorregadio. Tem tapete, né? Que as pessoas adoram tapete. Eu brinco sempre que eu falo que eu tinha tapete. De vez em quando eu boto um pano perto da pia. E o meu gato escorrega. E aí eu fico me perguntando, né? Poxa, se um gato que tem todo o organismo dele, todo o corpo dele é projetado para ele ter um equilíbrio fantástico. Imagina se um gato escorrega, por que nós humanos não iríamos escorregar, certo? Então acaba que o banheiro não, a cozinha ela fica muito mais sugestível, ou seja, muito mais propícia a quedas. Então, quando eu tenho medo, às vezes eu vou pensar 2, 3 vezes antes de fazer algo que possa ali vir a surtir um efeito, ou melhor, surtir um risco, né, uma queda. Então, por isso que eu falo que o medo ele pode ser trabalhado em conjunto com a fisioterapia. Então, dito isso, né, a gente vai começar a trabalhar na prevenção e também na reabilitação, dependendo do caso. De forma generalizada, digamos assim,
é importante a gente trabalhar com exercícios e recursos que vão promover flexibilidade, porque a gente falou que isso faz parte da qualidade muscular, flexibilidade. É importante a mobilidade articular, porque sem ela a gente não tem esse jogo, essas dissociações para fazer, principalmente quadril. A gente precisa do condicionamento muscular, força, potência. E nada de medo de colocar carga nesse paciente não, tá? Pelo amor de Deus, o treino de força, ele é altamente recomendado. Precisa trabalhar com carga, tá? Precisa trabalhar bastante treinos de reação e reflexo de estratégias de equilíbrio, estratégias motoras, tá? E de proteção também. O que eu tô falando aqui? Então, falar sobre trabalhar estratégias, por exemplo, de tornozelo, falando das estratégias motoras de equilíbrio, né? Trabalhar tornozelo para que a gente tenha essa reação, trabalhar quadril, então mobilidade de quadril é muito importante. Trabalhar também a estratégia de proteção, então passo, então precisa trabalhar toda a propriocepção de pé, mecanismos receptores, então estimular essas estruturas no nosso pé, além, lógico, do fortalecimento que eu já falei, que tem que trabalhar ali a qualidade muscular. E claro, é nosso papel também orientar os calçados, vestimentas. Não dá pra ficar de chinelo, né? Pelo amor de Deus. Orienta também sobre o uso ou necessidade de algum dispositivo de marcha. Se essa pessoa já usa, é importante a gente avaliar ou ajustar se realmente ele está bem adaptado para esse dispositivo de marcha ou não, que muitas das vezes não tá. Fala também sobre os riscos domiciliares, isso que eu mencionei, cozinha, banheiro. Mas fala com um jeitinho, tá? Lembra do tapete, gente? Então, a gente tem que entender a importância daquele objeto, daquele tapete na casa e na vida daquela pessoa. Uma vez eu cheguei na casa de uma paciente e o chão todo tinha tapete. Todo. Era tapete continuamente assim, tá? E foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, eu vou ter que mudar isso. Como é que eu vou fazer, né? Naquela casa ali eu precisava chegar já falando, olha, tapete aqui não vai rolar. Eu brinco que eu fui negociando sobre retirar um tapete aqui, um tapete acolá. Alguns ela não permitiu, foi necessário a gente colocar fita 3M, tá? E assim a gente foi tornando aquela casa mais segura e mais realista para aquela nova necessidade. E por que eu fiz de forma muito calma, né? Porque às vezes a gente chega com muito, eu brinco que é chegar muito com o pé na porta. Isso é natural de cada um. Mas você conhece essa pessoa que está do outro lado? Não é porque você sabe que é o certo a se fazer e você simplesmente já vai chegar e moldando tudo na casa daquela pessoa. Tem que entender o que aquilo representa para ele ou para ela, tá? Então é importante, às vezes é uma memória muito afetiva e você já chega falando tira. E aí você perde um pouco a sua credibilidade. E aí repara, você sabe muita base teórica, você é um excelente profissional, tem uma super autoridade, mas o paciente não vai te ouvir. E por que ele não vai te ouvir? Porque apesar de você ter tudo isso, a forma como foi dita, e esqueceu que ali tinha uma pessoa e que aquela pessoa era dona daquele ambiente. Lógico, a gente tem que conversar e tratar de forma adulta. Olha, você é adulto, você sabe, eu estou te apresentando o risco, é a sua decisão fazer isso ou não. Então, vamos conversando com um jeitinho, delicado. Eu brinco que é negociar. Eu falo mesmo, olha, vamos negociar algumas coisas aqui. Vamos colocar ali uma barra de apoio. Vamos colocar esse tapete bem preso. Uma vez eu também tive que pedir para ajustar o material de limpeza. Porque o material de limpeza que era utilizado naquela casa para aquele chão, não que eu entenda de material de limpeza, pelo amor de Deus, tá? Só que eu escorregava. Eu chegava lá e o piso tava de um jeito que escorregava. E aí eu tive que conversar, olha, não tá adequado. Você não sente que isso pra pessoa cuidadora, tá? Tive que explicar, olha, você não sente que você tá escorregando? E aí, com jeito, gente, sempre com jeitinho. E aí conversa, explica, olha, não tá legal, isso vai favorecer uma queda e é muito preocupante, porque uma vez caindo, quedas novamente podem acontecer, aumenta o risco de mortalidade. A gente não quer isso para o nosso paciente, então vamos ajustar. Talvez, mas esse chão não pode isso, não pode aquilo, tá, ok, passar, vamos dar um jeito. A gente dá um jeito, nem que eu pesquise na internet que tipo de produto pode para aquele piso. Agora deu, a gente tem que pensar até nisso. Mas é verdade, a gente tem que trazer as soluções.
Não é simplesmente apontar o dedo e falar assim, troca, não funciona, não pode, retira. Cadê a solução para aquela pessoa? Ela só tá ouvindo não, 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 não. E aí? Você se torna uma pessoa indelicada naquele momento. Então, traga as soluções também. E por que esse tema é importante, né? A gente precisa ter esse conhecimento sobre a pitofobia, porque, primeiro, pra gente entender até onde, eu já falei, né? Esse medo de cair tá protegendo essa pessoa, fazendo com que ela opte por opções mais seguras e menos inconsequentes, ou se tá tornando essa pessoa de forma a criar novos riscos, ou seja, novas quedas. Isso porque ela está alterando o jeito de se socializar, de sair. Isso impacta o nível cognitivo dessa pessoa, isso vai impactar na funcionalidade dessa pessoa, força, tudo. Então é necessário que a gente tenha esse conhecimento para a gente observar a funcionalidade do seu paciente, né, do nosso paciente, e o quanto isso está impactando a rotina de atividades de vida diária dessa pessoa. E o segundo motivo é que para que a gente possa traçar uma proposta terapêutica mais assertiva, a gente precisa entender isso para a gente ter objetivos de prevenir e melhorar a marcha, o equilíbrio, sempre entendendo o que está por trás daquele padrão que aquela pessoa adquiriu. Então, por que seu fulano está andando tão lento? Por que sua dona Beltrana está apoiando mais no braço da cuidadora que ela reclamou comigo? Porque está com medo, está com fobia. Então, bom, eu espero que você tenha gostado muito desse assunto. Não esquece de deixar o seu like, falei certinho, amém, graças a Deus. Faz o seu comentário e me segue. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!